É isso aí. E agora nós vamos falar sobre os direitos na melhor idade. É muito comum que os idosos sofram algum tipo de abuso, infelizmente, por parte de cuidadores ou até mesmo por parentes negligentes e mal intencionados. Agora, como detectar que seus pais ou os avós podem estar sofrendo algum tipo de abuso? Quem conversa comigo sobre o assunto e tira nossas dúvidas é a advogada e mestranda em gerontologia, doutora Natália Carolina Verde. E para falar sobre a atuação da igreja no assunto, eu recebo a coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa da Arquidiocese de São Paulo e a advogada doutora Conceição Carvalho. Tudo bem, doutora Conceição? Tudo bem. Muito obrigada, Natália. Mais uma vez, né, Natália? Sucesso esse quadro aqui de melhor idade no programa Manhã Leve. Bom, então vamos começar. Começa com você, Natália. Que tipo de abuso geralmente, quantos % dos idosos sofrem? Tem alguns números? Então, Maria, eu vi ali que você mencionou sobre os cuidadores, né? Mas segundo as estatísticas, quem mais pratica esses maus tratos, abandono, negligência são os familiares. Os filhos. Os filhos. E também a notícia triste é que a maior parte o número mais alto desse índice é em São Paulo. Em São Paulo? Em São Paulo. Que os idosos sofrem? Sofrem esses maus tratos, esses abusos, né? Todo tipo de violência. Agora, você me pergunta assim, qual é o número disso? Como a maior parte desses abusos acontece dentro das casas, e muitas dessas questões não são sequer reclamadas, não tem como se dizer esse número é exato ou não é. Porque são filhos... É só quando acontece uma denúncia. São netos. Mesmo. Então, se efetivamente essas questões todas fossem levantadas, então talvez esse cenário mudasse. Porque São Paulo também a gente tem que considerar que os acessos são mais fáceis. Né? As pessoas procuram mais. Agora, Brasil afora... A denúncia é através do 100, né? Do 100, mas daqui a pouco a gente fala sobre os direitos dos idosos, como eles mesmos podem denunciar, ou alguém, um vizinho, alguém que vira algum tipo de abuso. Agora eu vou falar um pouquinho com a Conceição. Conceição, você é da Pastoral, coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa da Arquidiocese de São Paulo. O que você vê, o que te falam, quais são as fragilidades do idoso? Então, né, a Pastoral da Pessoa Idosa, ela usa como metodologia a Palavra de Deus, que é justamente a passagem bíblica do Evangelho de Marcos, né, 6, versículo de 34 a 44, onde tem aquelas passagens de você verificar, né, a fragilidade, verificar, julgar, também você faz avaliação e depois a celebração, né? Então, quando eu falo verificar, é justamente a visita que o nosso agente, né, que é denominado líder da pastoral, ele vai fazer a visita na casa desse idoso. Então, quando a gente faz, o que a gente observa? A gente começa a observar qual o comportamento, como que ele vive, se ele está tendo hematomas, se quando, vamos supor, entra um familiar na residência, que ele está junto, que a gente está conversando, ele muda de comportamento, ele fica mais calado, às vezes ele gesticula, ele não verbaliza, e de repente ele está conversando e a gente percebe a mudança de comportamento. Então a gente, quando vai à casa, que é um ato de amor, essa visita feita pelo líder comunitário da pastoral, justamente ele observa, o primeiro passo é verificar. E aí a gente vai analisar também como que é o comportamento, o relacionamento dele com o vizinho, na comunidade. A gente faz esses apontamentos. Só ficou uma dúvida. A pessoa precisa ter ligado para a pastoral, pertencer de alguma forma à igreja? Vocês escolhem como esses lugares que vocês vão então, fazer porque a visita? existe, sim, toda uma metodologia. A gente faz a capacitação através da igreja, a gente se reúne na comunidade. Vocês são voluntários. Voluntários que fazem essa capacitação. E aí define-se as casas que a gente vai fazer a visita. Normalmente, cada líder tem direito a 10 visitas. Ele Por mês? Por mês. Ele pode até fazer mais, mas fica inviável, porque uma visita tranquila, como ela deve ser bem feita, a gente estipula umas 10 ao mês. Então, nessa visita que a gente já tem o local dirigido, né?
a gente faz todo esse acompanhamento, ou seja, o primeiro passo é verificar o ambiente, como que ele está vivendo naquela família, entendeu? Entendi. Mas daí vocês a gente ligam observa. antes, vocês batem na porta? Não, a gente avisa, né, para ele, a gente normalmente combina com essa pessoa idosa quando ela tem lucidez, né? Qual o dia melhor que você prefere que a gente vai fazer essa visita? Sim. Aí ele fala pra gente e a gente normalmente vai nesse dia. E aí a gente começa a observar os pontos, né, que existem de deficiência, digamos assim, né? Se ele tá com hematomas, de apoio. De apoio. Aí, quando existe um problema, para onde vocês passam isso? Então, daí que eu entrei na segunda metodologia, né? Que é o caminho que Jesus percorreu naquela passagem da multiplicação dos pães. Ele vê e aí depois ele julga. O que é julgar? Você faz a avaliação na comunidade dos postos de serviços que tem naquela comunidade. Tipo o BS, CRAS, que é relacionado à assistente social, o Ministério Público, Delegacia do Idoso. Então, dependendo do local e a gravidade da situação, a gente faz o encaminhamento. Nós nos reunimos, né, na coordenação e a gente fala, olha, o caso está dependendo de tal encaminhamento, o que vocês acham? Aí a gente faz o encaminhamento. Agora, quando o idoso é bem lúcido, tudo, a gente indica os pontos de encaminhamento, né? Tipo o Disque 100, Ministério Público, Delegacia do Idoso. Mas a grande dificuldade que a gente enfrenta é justamente por ser na família o foco de agressão com maior índice, justamente os idosos, eles temem a denúncia, entendeu? Eles não querem, eles procuram encobrir, porque normalmente são... eles têm medo, claro, dependendo vem de neto, filho, nora e por aí adiante. E por aí vai, né? Isso que falou, os cuidadores não são os maiores agressores. Bom, eu vou falar aqui do perfil comum e depois a gente volta para a parte jurídica, tá? Da denúncia. O perfil comum dos agressores, eu acho que a gente tem em cards, inclusive, né? No plasma, vamos colocar. Perfil comum dos agressores. Vive na mesma casa que o idoso. Então, esse é o primeiro perfil. Eu gostaria que vocês se manifestassem e depois a gente vai falando de cada um deles. Então, viver na mesma casa que o idoso não necessariamente vai ser alguém da família dele, pode ser alguém na condição de cuidador, mas na maior parte dos casos é realmente um filho, um enteado, um agregado da família que está lá naquela condição de cuidador, às vezes informal até, né? Então, essa condição de estar na mesma casa, muitas vezes acaba levando esse idoso a se calar. Ainda que ele esteja lúcido, ainda que ele tenha toda a autonomia, independência, cognição preservados, ele não leva essa questão adiante, porque ele já vive um problema. Que é ter que morar na casa de uma pessoa. A vida dele já é uma situação difícil, então se ele traz essa questão à tona, às vezes até inconscientemente, né, a pessoa faz isso, ela não quer levar essa coisa adiante, porque vai, no íntimo dela aquela situação vai piorar. Então deixa como tá, porque se mexer piora. E é muito triste isso, né? E você que é advogada e está acostumada em ver processos assim, geralmente as pessoas abusam por quê? Porque elas tratam mal psicologicamente, por quê? Uma das questões que pesa muito é aquela coisa que é a mentalidade ainda muito do brasileiro, de que na medida em que eu envelheço, eu deixo de ser produtivo. Eu deixo de ser produtivo, eu deixo de oferir uma renda. Então, aquele idoso deixa de ser visto como uma pessoa, como um ser único que a gente vai ser até o dia que a gente morrer, né? Então, ele deixa de ter as vontades respeitadas, ele deixa de ser ouvido, ele vira aquela coisa que está ali. Muitos idosos você conversa e você ouve isso. Ele vira um objeto na casa, né? Então, é muito complicada essa situação, porque aí outras situações, os abusos são econômicos. Porque, às vezes, aquela situação do filho que não saiu de casa, que depende economicamente, mas aquele pai já não é tão produtivo, já tem lá suas limitações, então ele começa a ser visto como alguém que a expressão dele, a vontade dele não importa, então eu vou deixar ele quieto ali, vou poder administrar o dinheiro dele e fazer o que eu quiser com o dinheiro dele, né? Gostaria da Conceição. Conceição, o que chama a atenção, que chama algum caso que você fala assim, o abuso ocorre por aí? Então, a gente percebe muito a questão econômica, física também.
E assim, né, o que a gente observa, é muito importante a presença da pastoral nessa visita, porque cuidar do idoso realmente é uma situação complicada, porque ele se apresenta numa situação muitas vezes de fragilidade, né? E o filho, ou a mulher, ou a nora necessitam trabalhar, né? Então os conflitos surgem muito por isso, às vezes não tem diálogo, e o cuidador que está cuidando daquela pessoa também fica numa situação que precisa de cuidados. Então a gente até, às vezes, tendo possibilidade, a gente encaminha para psicólogos e a gente procura fazer reuniões, né, promovendo encontros para ver se eles entram numa comunhão, né, porque é muito importante, mas existe muito essa falta de diálogo e o estresse, né, pela doença e pelo próprio... Vocês acham que a grande maioria do abuso, ele é psicológico? Sem dúvida. É mais do que o físico? Sim. É gestual, são falas, são silêncios. O silêncio não responder a pessoa, diz né? muita coisa. O abandono, né? O abandono, a negligência, né? A falta de... até o autocuidado mesmo. Então, o primeiro abuso seria o psicológico com o idoso. O segundo, vocês acham, pelo que eu tô falando com vocês, seria o financeiro? Sim. De pegar o dinheiro do idoso? O físico é mais latente, ele deixa muitos vestígios. Né? Então, você pega muito mais fácil. O financeiro também, dependendo da situação, você pega muito fácil. Agora, o abuso emocional, né, o abandono, a negligência, a falta de cuidado, essas coisas só o tempo vai trazendo mesmo. Então, quando essa situação ela aflora, já está num estado que a reversibilidade ela é muito difícil. Entendo. A gente já vai falar como que o idoso pode sair disso, se existe, não sei, a gente vai conversar sobre isso. E também vamos dividir lá, vamos falar do dependente financeiro, uso da bebida alcoólica ou drogas, às vezes filhos, parentes, o cuidador com problemas sociais. Vou pedir um minutinho para vocês e vamos falar do número de denúncia que o idoso pode sim denunciar. Estamos falando aqui da terceira idade, da melhor idade, de abusos. Eu estou recebendo a doutora Natália Carolina Verde, advogada e mestranda em gerontologia, e também a Conceição Carvalho, advogada, coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa da Arquidiocese de São Paulo. Nós estávamos contando sobre o perfil dos agressores. E lá nós temos um card, pode abrir até a tela aí para o pessoal. A gente já falou de pessoas que geralmente que vivem na mesma casa, dependentes financeiros dos idosos, muitos filhos, né, que são dependentes e acabam abusando psicologicamente, faz uso de bebida alcoólica ou drogas ilícitas. Como que é isso? Quer falar ou você, Conceição? Posso falar. Realmente é um fator muito determinante. Tem muitos familiares, filhos, netos usam droga, às vezes o próprio pai. Então isso é um agravante na família, né? Então isso realmente agrava o relacionamento e aumenta o índice de violência, sim. Tá, então se você já tem um problema lá, de desarmonia, de abuso psicológico, com o agregado, o álcool ou a droga, isso vai aumentar. Potencializa consideravelmente. Potencializa. Ok. E temos também cuidadores com problemas sociais, né? A Natália me falou no começo, na abertura do outro bloco, que geralmente não são os cuidadores que abusam, né? Sim. Mas às vezes eles ficam tão psicologicamente afetados, Sim, que eles acabam tendo problemas em cuidar, porque a família deixa... sim. Né? O grande problema também é a questão do desconhecimento de como lidar com o idoso. Essa é uma realidade cada vez mais comum, né? As pessoas acham que elas sabem, mas para lidar com qualquer situação na vida, você tem que ter o mínimo preparo, né? Então, a primeira coisa é você saber de quem você está cuidando, quem é aquela pessoa. Você ter esse conhecimento básico, fazer cursos de atualização. Se você tem alguém lá que você paga, né, para cuidar do seu pai, da sua mãe, se essa pessoa que lhe é próxima está dentro de uma casa de repouso, uma ILPI, como a gente chama, esteja presente, fiscalize,
né? Porque você delegar simplesmente, eu tô pagando alguém para cuidar do papai e da mamãe. Então, e virar as costas é muito complicado. Pessoa, que você falou, tem cursos, né? Porque Sim. quando eu falei que o próprio cuidador fica psicologicamente afetado Sim. com a desarmonia da família. Sim. Daí você puxou outra questão, que é a Sim. questão do despreparo do cuidador. O despreparo do cuidador. Porque independente desse cuidador ser alguém que se declara tecnicamente hábil para fazer isso, pode ser uma pessoa que é paga para isso ou pode ser um familiar mesmo. Às vezes, naquela ânsia de querer ajudar, você acaba atrapalhando. Um exemplo claro disso são as pessoas que têm Alzheimer. É muito difícil você lidar com essas pessoas, principalmente no fim da vida. Então, tem que ter preparo, tem que ter conhecimento, saber o que está fazendo, né? Pessoas que são acamadas, você ter um cuidador ali que sabe a hora de virar essa pessoa na cama, porque se eu não virar essa pessoa na cama, ela vai começar a ter escaras. E essa escara, dependendo da quantidade, da situação, de uma série de fatores, ela vira uma lesão corporal. Então, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, eu tenho que ter preparo, eu tenho que buscar informação. Agora, eu acho que a maioria, eu não sei das visitas de vocês da Pastoral do Idoso, mas a maioria não tem cuidado, é familiar mesmo que cuida. Sim, familiar. Não é? É familiar. Porque a maioria não tem dinheiro para pagar um cuidador. Não. E o familiar, ele é um familiar que faz aquilo porque ele é filho, ou ele é parente, ou ele vai fazer. Ele não faz porque é uma profissão dele. Sim, exatamente. Né? E aí tem dois problemas. O psicológico, porque é uma relação muito próxima, Sim. e o despreparo. Sim, então, o próprio familiar que cuida deveria fazer pelo menos um curso dele. Não, e Sim, aquela... exatamente. Mas, então, justamente na prática, na pastoral, nós, agentes da pastoral, os líderes, a gente faz a capacitação justamente para entender o ambiente familiar, né? Como que eles se portam, como que estão se comportando, se eles têm esse discernimento. Então, a nossa visita, ela entra nesse aspecto. Ela é muito importante para dar esse suporte. Porque a gente, procurando fortalecer os vínculos na relação familiar, melhora muita coisa. Eu só queria acrescentar que, não sei se ficou claro, o cuidador, ele também é um dos atores da agressão, sim. A gente já teve casos muito sérios de agressão sexual até. Por exemplo, às vezes o idoso é sozinho, essa é a maior gravidade do problema, e tem um cuidador lá e às vezes um vizinho que já detectamos, sim, abuso sexual, por exemplo, né? Então, é muito Do sério. vizinho ou do cuidador? Do vizinho como cuidador, né, também, que às vezes ele é solitário e às vezes um vizinho que vai e cuida, entendeu? Então, ele passa a ser também uma pessoa como sendo esse ator de um abuso sexual. É que a gente falou aqui... E também financeiro. Financeiro. Também. A gente falou aqui que não é a grande maioria, né? Não. O cuidador, que é o abusador. Mas, obviamente, existe uma grande faixa que é o abusador. Então, você está falando em vizinho, a gente está falando no próprio familiar que está lá, ou seja, filho, neto, ou qualquer familiar, ou um amigo, ou cuidador, enfim. Todos que estão próximos nessa função de cuidar, muitas vezes ocorre o abuso psicológico, financeiro, sexual, né, físico, Sim. Né, que o sexual é abuso sexual, o físico é bater no idoso. Né? Agora, como que o idoso consegue se defender? Você me falou, Natália, que ele não quer denunciar porque ele sabe que vai criar um caos na família e muitas vezes ele vai falar, não vai resolver. Né? Eu só vou criar mais desarmonia e não vai resolver. Me fala uma forma de solucionar, se é possível isso, e depois eu passo para você. Se de repente, né, existe a previsão no Estatuto, na Constituição, de que a responsabilidade pelos idosos ela é de todo mundo. Ela é do Estado, ela é da família, ela é da sociedade. Então, se eu presencio, se eu venho a tomar conhecimento de uma situação como essa e eu não faço nada, eu estou sendo cúmplice muitas vezes de um crime, né? Então, tem que considerar todo esse contexto de que o idoso, muitas vezes, não vai, ele por si próprio, querer levar essa questão adiante. Mas eu tenho caminhos. Eu tenho um acesso por uma denúncia anônima. Eu tenho... No 100, pode Disque ser... 100. Disque 100 é denúncia anônima. As delegacias aceitam, o Ministério Público pode ser acionado. Porque também você se expor, às vezes você tinha um problema, você começa a ter dois problemas, né?
Então, as pessoas, porque muitas dessas pessoas são violentas, são desmedidas, então são situações realmente muito delicadas. E é a mesma história que agora briga de marido e mulher não se mete a colher, briga de família que tem idoso se mete sim, porque alguém pode morrer ali. Ou se já está debilitado, fica pior. Então, vale para tudo. Se tiver uma criança, se tiver uma mulher, se tiver um idoso, são pessoas que são consideradas frágeis, eu tenho que saber acionar esses canais e fazer essas denúncias para proteger aquele que é a parte mais frágil daquela situação. Eu acho que deve receber. O 100, o Disque 100, ele para denúncia só idoso ou é denúncia geral? Geral. Denúncia geral. Geral. Contra a mulher é 180. E existem outros canais também. Por exemplo, se perto de onde essa pessoa está sofrendo algum tipo de violência, existe um centro ali de acolhimento de assistência social. Vai até lá, faz uma denúncia, relata o caso. Né? Tá, e o que é feito efetivamente? Então, eles vão visitar? Algumas vão visitar, se for o Ministério Público vai dar início à instauração de um procedimento para averiguar isso, na delegacia igualmente. A assistência social, a pastoral, esses órgãos, digamos assim, que têm um caráter mais assistencialista mesmo, vão fazer visitas, vão olhar aquela situação mais de perto, porque eu vou levar uma informação que até ali só eu tenho certeza que ela aconteceu. Agora, se vem um terceiro e olha e consuma aquilo e me dá a certeza, olha, realmente aqui está uma situação muito deplorável, isso não pode ficar assim, aí as autoridades vão ter que tomar as medidas cabíveis. Né? Eu sei que muitas pessoas que estão assistindo a televisão, eu sei que as duas são advogadas, mas a gente sabe que a justiça é lenta. Lenta. E vai falar assim, o idoso vai morrer e ainda não vai ter sido. Então, assim, a gente tem que denunciar, a gente tem que ir atrás, a gente tem que correr, tem que pressionar, não adianta. Não, e digo mais, a gente tem que ficar em cima de uma questão muito básica, que é a celeridade de um processo que envolve um idoso. Porque, por experiência pessoal, eu já vi várias situações em que eles falam, mas o juiz não deferiu esse rito mais célere. Se você não fica em cima e não cobra, ele fica ali esperando a vontade de alguém para ele andar. Então é muito importante que as pessoas tenham essa consciência. Há uma prioridade de tramitação a partir dos 60 anos e a partir dos 80 é a prioridade da prioridade. Sei. Então qualquer relação que envolva um idoso, a pessoa que fez a denúncia, a pessoa que fiscaliza, o responsável, tem que ficar em cima para que isso ande, porque senão realmente vai virar estatística. Bom, a gente tem uma pergunta por WhatsApp e depois eu quero voltar com a Conceição, tá? Para falar sobre a pastoral. Rosana Araújo, bom dia. É permitido o idoso com a idade superior a 90 anos morar sozinho? Sim. Sim? Se ele tá lúcido? Então, a lucidez... Quando que não é permitido? Não existe essa regra, né? Não existe Não existe essa regra, porque hoje em dia, depois que o Estatuto da Pessoa com Deficiência entrou em vigor, que foi em 2015... surgiu um instituto que se chama Tomada de Decisão Apoiada. E nessa tomada de decisão apoiada, até a questão da curatela ela ficou em segundo plano, ainda que não seja essa a realidade. Por quê? As pessoas estão envelhecendo mais, com mais qualidade de vida, né? Então, na medida que você fala qualidade de vida, você tem que respeitar a autonomia dessa pessoa. E então, eu não posso dizer, olha, se ela tem 90 anos, ela não pode mais. Se for da vontade dela... né? Logicamente que ela vai se colocar em risco em algumas situações. Mas eu já vi muitos idosos que se auto-percebem numa situação em que a autonomia dele está, digamos assim, se limitando e ele vai procurar ajuda e muitas vezes vai ter essa tomada de decisão, de decisão apoiada. Mas é muito complexo você dizer, tem 90 não pode, tem 80 não pode. Cada situação vai ser uma situação. Porque cada idoso é um idoso, né? Tá, respondido. Eu queria que a Conceição da Pastoral amarrasse toda essa história e falasse como que a Pastoral pode, por exemplo, a pessoa disca 100, faz a denúncia e a coisa fica parada. Como que vocês, como um órgão religioso, podem auxiliar essas pessoas? Então, a bem da verdade, assim, nós fizemos uma parceria também com o Ministério Público, justamente porque a gente pensa que não é só, a gente não pode atribuir só ao Estado a responsabilidade. Então, a gente tem o papel da sociedade, divisão de responsabilidade, sociedade, comunidade, família, né? Então, a gente procura promover encontros
a gente tem um espaço lá, onde a gente promove encontros e iniciou em 2016, no Dia do Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. Então, esse encontro que a gente promoveu, surgiram muitas assim, denúncias, sabe, assim, verbais pra gente. Mas, assim, todas elas com muito receio de estar, porque é o familiar, né? Então, o que a gente faz? A gente faz a nossa reunião, concretamente, e dependendo do caso, a gente faz o encaminhamento para assistente social e, às vezes, até vamos pessoalmente para acompanhar, entendeu? Para dar os encaminhamentos. Mas a gente conta muito com o apoio do Ministério Público da área do idoso. E o que a gente orienta desde já, que é muito importante, principalmente os idosos que moram sozinhos, a gente observar quem é o vizinho, quem pode estar olhando, como que está a situação dele. Então, é uma obrigação de todos como cidadão. Sim. E a pastoral entra com esse lado afetivo e amoroso. Entendeu? Concordo. Bom, nós falamos sobre os perfis dos agressores, sobre os direitos, sobre o que realmente acontece e até citamos a justiça lenta e que a pessoa tem que tomar para si, não adianta ir atrás, porque a gente sabe que as coisas são lentas aqui. Quero agradecer, se ficou alguma dúvida, eu vou dar os contatos diretos das minhas entrevistadas para vocês, que é a doutora Natália Carolina Verde, advogada e mestranda em gerontologia. Agora já sou mestre. Você já é mestre? Parabéns! Muito obrigada. Parabéns. Estudou muito, agora é mestre. E tá na melhor área, porque o número de idosos, daqui a 30 anos eu vou estar na terceira idade também. 2050 seremos 30%, né? Então, aí eu vou me consultar com você lá. Vamos lá. Os contatos, nvadvogada@gmail.com. O site www.nataliaverdeadvogada.com.br. Esse verde seria Verdi, né? É Verdi. Verdi. De Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi. Ela já me explicou aqui. É com I, tá? Então é Natália Verde com I no final, advogada.com.br. E quero agradecer também a Conceição Carvalho, que também é advogada. Ela é coordenadora da pastoral da pessoa idosa da Arquidiocese de São Paulo. Os telefones para contato: 0 operadora 11 2914 3918. O WhatsApp para contato é 0 operadora 11 97406 0636. O e-mail carvalhocom@gmail.com. E o site da pastoral é o www.pastoraldapessoaidosa.org.br. Aí estão todos os contatos. Obrigada, muito bem, Maria. muito obrigada pela parceria, Natália. Obrigada a você. Conceição, um prazer te receber aqui, poder orientar um pouco mais filhos, idosos, netos e tudo mais, e nós, sociedade, porque também faz parte do nosso dever, né?